Nesse vídeo falaremos sobre a vida de um dos homens mais extraordinários da Bíblia, o profeta Daniel. A vida de Daniel é um exemplo vivo de que o espírito humano pode superar qualquer adversidade. Nascido em meio à opressão, ele não se deixou abater pelas correntes da escravidão. Ao contrário, cultivou a sabedoria como um farol em meio à escuridão. Sua inteligência e fé serviram de ponte entre o cativeiro e a luz da liberdade, conduzindo-o a uma posição de poder e influência. Nesse vídeo, vamos descobrir juntos qual o segredo de Daniel, que chegou como escravo na Babilônia e se tornou governador e chefe de todos os sábios daquela nação. Mas antes de mergulharmos nessa incrível jornada, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e deixe sua opinião sobre a vida de Daniel nos comentários. Sem mais delongas, voltemos para o vídeo. Não conseguiremos absorver com precisão a situação de Daniel na Babilônia como escravo, sem antes entender o contexto dessa história. Para isso, vamos voltar um pouco no tempo e tentar entender o motivo pelo qual o Senhor entregou a nação de Israel nas mãos do perverso rei Nabucodonosor. Israel, quando ainda estava no deserto, sendo conduzido por Moisés à terra prometida, antes de chegarem ao seu destino, foram alertados por Deus sobre aquilo que estava prestes a acontecer por meio de Moisés. Deus alerta ao povo no capítulo 28 de Deuteronômio, dizendo que eles iriam entrar em uma terra boa, que manava leite e mel e que o Senhor estaria com eles, que os abençoaria e os enriqueceria, fazendo com que eles prosperassem. Contudo, o Senhor os alertou dizendo que se eles deixassem de servir ao Senhor e desobedecessem os seus mandamentos, maldições cairiam sobre eles. Dentre elas, o Senhor faria com que eles fossem derrotados pelos seus inimigos. Depois de entrarem na terra prometida e viverem um longo período de prosperidade, Deus os abençoou com uma terra fértil, vitórias militares e paz. Porém, aproximadamente 500 anos depois, já nos dias de Daniel, o povo se afastou do Senhor. Começaram a adorar outros ídolos e a viverem no pecado. Isso fez com que o reino ficasse dividido e cheio de problemas. Nesse tempo, o Senhor levantou o profeta Jeremias para alertar ao povo sobre o perigo que eles estavam correndo. Mas eles não deram ouvidos ao profeta e permaneceram nos seus maus caminhos. Foi então que, no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. A nação de Israel estava sendo entregue aos inimigos pelo Senhor. Por causa da sua desobediência, muitos foram levados como escravos, dentre eles Daniel e seus amigos. Eles pertenciam à família real e à nobreza. Por conta disso, eram jovens de boa aparência, sem defeitos físicos, cultos, inteligentes e dominavam vários campos do conhecimento. Eles foram selecionados para passar por um treinamento e, depois desse treinamento, iriam servir no palácio do rei. Quando Daniel chegou à Babilônia, ele foi colocado sobre os cuidados de um homem chamado Aspenaz, que era chefe dos oficiais da corte real. Aspenaz mudou o nome de Daniel para Beltesazar. Mudou também os nomes dos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Mas quando o rei ordenou a Aspenaz que desse a eles uma porção diária da comida e do vinho da sua própria mesa, Daniel tomou a decisão que mudaria para sempre a sua vida. A comida oferecida pelo rei era parte de um ritual religioso babilônico, uma forma de agradecimento aos deuses deles. Por isso, ao invés de cometer o mesmo erro que cometeu o povo de Israel, e depois receberam o pagamento do seu pecado, Daniel decidiu no seu coração não se contaminar com a comida do rei, e para isso pediu ao chefe dos oficiais para se abster dessa comida. O segredo de Daniel é que, mesmo em tempos difíceis, como escravo em nação estrangeiro, ele permaneceu fiel ao Senhor, cumprindo e obedecendo aos seus mandamentos. Daniel poderia ter feito aquilo que ele viu os seus conterrâneos fazerem em Israel, mas ao invés disso ele permaneceu fiel ao Senhor, arriscando sua própria vida. Por causa dessa escolha, os amigos de Daniel também decidiram não se contaminar. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel. E depois de um teste de 10 dias,
onde eles não comiam a comida do rei, e sim vegetais. Ele permitiu no final do teste, vendo que eles estavam mais saudáveis que os outros, que Daniel e seus amigos continuassem a se abster da comida do rei. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino, por causa do dom de interpretação de sonhos que recebeu de Deus por permanecer fiel ao Senhor e obedecer aos seus princípios. Tempos depois, Daniel interpretou um sonho do rei Nabucodonosor e, por causa disso, o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. A história de Daniel nos ensina que quando somos fiéis a Deus, Ele nos abençoa com toda a sorte de bênçãos. Daniel passou por muitos perigos na Babilônia, mas em todas essas situações, o Senhor o guardou e o protegeu, e deu a ele revelações grandiosas. A jornada de Daniel nos ensina que, por mais difíceis que sejam as circunstâncias, a fidelidade ao Senhor e a busca pelo conhecimento podem nos elevar a patamares inimagináveis. Que Deus te abençoe, você e toda a sua família, o guardando e protegendo de todo mal. Siga nosso canal e deixe seu amém nos comentários.